Um outro motivo, então, o terceiro motivo pelo qual aí a gente deve dominar a luz, né, nos nossos projetos, né, é prever algumas interferências, né? O que seriam essas interferências? São interferências que a gente tem, às vezes, da disciplina da iluminação com outras do projeto. Por exemplo, a interferência que a iluminação vai ter no projeto de ar-condicionado, ou então que o estrutural, né, tem que se adaptar a uma solução de iluminação. Então, isso é bem importante a gente pensar, porque na hora que tu tá projetando com luz, tu tem que integrar esse projeto luminotécnico com os demais projetos, né? Alguns exemplos que eu posso dar para vocês, né? Na hora de utilizar embutidos de solo, né? Inclusive isso é do mesmo projeto que eu já comentei com vocês, esse projeto comercial. Ele tem o hall de acesso com pé direito duplo, tem os pilares super altos, assim, e foi uma ideia conceitual do projeto desde o início da gente destacar, né, a verticalidade desses elementos com a luz. E para isso a gente ia utilizar uns embutidos de solo, e na hora de utilizar esses embutidos de solo, ele tem uma altura, né, que fica embutida, e que a gente teve que passar para o pessoal da arquitetura para prever junto do estrutural que essa laje fosse engrossada, né, o contrapiso e laje, e ainda o próprio pé direito do subsolo foi alterado, né? Então, pouquinha coisa, mas que se não tivesse sido feito, tivesse pensado nessa etapa inicial do projeto, a gente não ia poder executar. Ou até poderia executar, mas não com o produto que a gente estava pensando desde o início, que era uma luminária embutida. Daqui a pouco ia ser uma luminária de sobrepor, só que aí essa luminária ficaria numa área de passagem, né, que as pessoas podem tropeçar, enfim, não é a solução mais ideal, né? Então, a gente prevê essas interferências no início é extremamente importante, né, para evitar retrabalhos ou para a gente não conseguir executar, né, essas nossas ideias. Um outro case que me vem agora na cabeça foi um projeto bastante grande, né, que eu me envolvi no luminotécnico, que era um supermercado, e nós tivemos uma situação bastante delicada no projeto, que foi um tipo de luminária que nós especificamos e que numa parte dessa instalação, que seria em gesso, essa luminária ela não era simplesmente um embutido comum que tem aquelas... como se fossem umas dobrinhas, umas asinhas, assim, para encaixar sobre o gesso, né? Essa luminária, por ela ser uma luminária bastante comercial para esse tipo de aplicação, ela era mais pesada e ela precisava de que fosse atirantada, né? Só que isso, por uma falha nossa, né? Isso é legal que a gente tem que contar as erradas também, né? Porque isso tudo faz parte do aprendizado, do crescimento. E depois dessa, assim, foi mais uma vez que eu vi o quanto é importante a gente dominar a especificação, né? Porque tu tem que saber todos os pormenores da luminária que tu está utilizando. E essa luminária tinha essa particularidade que nós não tínhamos visto anteriormente. Felizmente, né? Por mais que entre o forro e a cobertura era um espaço bastante alto, então não era assim um tirante curtinho que a gente ia ter que colocar. Mas felizmente a gente tinha uma equipe da elétrica super boa, assim, e que eles acharam a solução, eles conseguiram atirantar todas as luminárias na estrutura, né, da cobertura. Então teve solução, mas que poderia ter sido evitado todo o estresse, né, com as equipes que estão lá já trabalhando, que estão naquela correria para entregar a obra, com o cliente, né, com os arquitetos, enfim, a gente poderia ter evitado tudo isso se tivesse sido observado esse detalhezinho da luminária, que não é algo comum, né, mas lá no início, né, porque às vezes a gente lê na especificação luminária de embutir para forro de gesso, mas às vezes aquela letrinha pequenininha lá a gente não observa e pode causar isso, né? Se não tivesse a solução, nós íamos ter que trocar todas as luminárias. E aí tu imagina, falar com o fornecedor para trocar, o tempo perdido para até chegar às luminárias. Então são coisas que a gente consegue prever se a gente tiver noção de todo o projeto e de todas essas interferências com as outras disciplinas, né? Então essa daí seria nosso terceiro motivo, né? Então, para a gente antever essas interferências que podem acontecer, né?